Fala, meu amigo, fala, minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Mais uma vez, eu, professor Matheus, professor de História, estou aqui com vocês para que a gente possa dar continuidade ao nosso projeto. Projeto esse de estar resolvendo, explicando e esmiuçando ao máximo os PETs, os planos de ensino tutorado, que foram disponibilizados para você pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Já estamos entrando aí no módulo 3, na terceira semana. Vejam quanta coisa a gente aprendeu. Agradeço demais a colaboração de vocês, porque a gente vai trabalhar hoje um tema de muita importância. Como no nosso último encontro falamos sobre a Inconfidência Mineira, trataremos hoje sobre a Conjuração Baiana, movimentos que têm muito a ver, mas também tem alguns pontos divergentes. Então, galera, a gente vai trabalhar hoje com um assunto de importância para você entender a crise do sistema colonial. Para você entender que a relação entre Brasil e Portugal começava a azedar. A relação começava a ficar cada vez mais tensa e a gente começa a entender o porquê da independência do Brasil. Beleza, galera? Então, convido vocês hoje mais uma vez a trabalhar dentro de um projeto que eu faço parte. Quem conhece já sabe que projeto é esse. Você está vendo aqui em cima, ok? O projeto Escola Online. Eu, professor Matheus de História e vários outros fazemos parte do projeto. Se você ainda não conhece, vem comigo conhecer. Tá? Você percebe que aí você tem aí o projeto Escola Online, onde você vai ter várias disciplinas, entre eles a História Online. Você encontrará vários professores oferecendo para vocês, além da resolução do PET, vários outros conteúdos, ok? E nós estamos disponíveis, galera, vejam vocês, em várias mídias sociais. Pode ser no Facebook, no Instagram, no Twitter e aqui no YouTube, a você que está me assistindo. Quem está me assistindo e ainda não se inscreveu, aproveita, vai lá, se inscreve, dá o like e ativa as notificações. Porque cada semana você que está inscrito está percebendo que vem novidade boa aí. Então, antes da gente começar a resolver o PET, vamos rodar nossa vinhetinha, que ela é tradicional. Então, vamos lá. Roda a vinheta. Bacana, né? Então a gente conhece, vamos começar a ver o que se trata. Para eu começar, eu procurei pegar o material e esmiuçar falando sobre fique por dentro dos conceitos. Vamos ver o que fala aqui? Primeiro, conjuração. O que é? É o mesmo que conspirar. Ato de trama refere-se ao termo de uma conspiração, movimento, revolta, ou seja, uma articulação. Conjuração baiana, também denominada como Revolta dos Alfaiates, uma vez que alguns participantes da trama exerciam esse ofício, e recentemente também chamada de Revolta dos Búzios, foi um movimento de caráter emancipacionista. Vejam vocês aqui, galera, quando eu trabalho o termo emancipacionista, eu estou falando de emancipação, eu estou me referindo à ideia da independência. Show de bola, galera? Ocorrido no final do século XVIII, 1798-1799, na então capitania da Bahia, na colônia brasileira. Diferente da Inconfidência Mineira, 1789 a 1792, foi difundida pela historiografia tradicional enquanto sendo um movimento de caráter popular. Então, olha, galera, vamos lembrar aqui, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira era um movimento articulado pelas elites, enquanto, por exemplo, na Conjuração Baiana eu tenho uma maior participação popular. Só tomem cuidado porque, além da participação popular, eu também tive membros da elite, da classe média, mas você vai lembrar que a Inconfidência Mineira ela foi um movimento caracteristicamente o quê? Feito pela elite. Show de bola? Enquanto sendo um movimento de caráter popular que defendiam a independência, ou seja, a separação de Portugal e a mais igualdade racial. Um governo republicano, após a independência, democrática, com liberdades plenas, o livre comércio, abertura dos portos como os principais pontos, além de um salário maior para os soldados que chegaram a participar. Então, se a gente for parar para pensar,
nós temos aqui alguns objetivos da Conjuração Baiana. Show de bola? Beleza, isso aqui é o material que foi nos oferecido. O movimento teve a participação de pessoas com profissões mais simples, como sapateiros, bordadores, escravizados e ex-escravizados, além, claro, de alfaiates. Por isso a gente tem o nome também de Revolta dos Alfaiates. A população se encontrava em um nível muito grande de insatisfação. Esse cenário começou alguns anos antes, quando foi decidido que Salvador deixaria de ser a capital e o Rio de Janeiro seria o novo centro da colônia. Lembra, galera, que a gente falou sobre a Era Pombalina? Tá? Você vai lembrar o seguinte, se você pegar, né, a nossa primeira capital, ela foi Salvador. Show de bola, Salvador foi a nossa primeira capital, na época sede do governo geral, 1549, quando foi fundado Salvador. E depois, galera, você transfere a capital para o Rio de Janeiro, beleza? Então, durante a Era Pombalina, eu vou transferir a capital para o Rio de Janeiro. E qual que era o perigo? Ao transferir a capital para o Rio de Janeiro, eu também vou estar transferindo os investimentos da coroa. Com a diminuição da atenção para a Bahia, ou seja, o governo vira as costas, recursos passaram a ser menores, o que provocou dificuldade administrativa. Por quê? Porque Portugal para de investir na região Nordeste para priorizar agora a região Sudeste. Lembrando que na época da capital Rio de Janeiro, está rolando o quê? A mineração. Então, para ficar mais perto da região mineradora e controlar melhor a extração aurífera. Havia carência de alguns alimentos e os impostos cobrados eram altos para a população, o que acabou culminando na revolta. Beleza? Entre os principais líderes do movimento, destacaram-se os soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas. Tá vendo por que eles pediam melhores condições, melhores salários? E os alfaiates, Manuel Faustino dos Santos, Lira e João de Deus Nascimento. Os 4 conjurados eram negros e pardos, tendo sido condenados à forca. Também esteve envolvido na conjuração o jornalista e cirurgião Cipriano Barato, que recebeu pena branda, ou seja, ele era da elite, ok? Só mais uma curiosidade, ele era maçom, mas por ele ser da elite e ele ser maçom, a penalidade dele foi bem mais branda. Lembrando que você não só vai enforcar e esquartejar, mas vai deixar o corpo da galera, os pedaços à mostra, para ninguém fazer o mesmo. A revolta pretendia surpreender o governo, mas acabou falhando, uma vez que os seus integrantes contou os detalhes do plano, permitindo que forças militares fossem mobilizadas para reprimir os revoltosos. Então, assim como a conjuração mineira, a baiana também não chegou a acontecer. Eles tinham a ideia, mas não levaram o movimento adiante. Ok? Então vamos lá. Atividade número 1. Leia e responda as questões sobre o trecho abaixo. Já vimos um primeiro texto e o outro texto que vem agora complementa. Conjuração baiana. Tá? Você já está craque, já está sinistro, então vamos seguir. Em 1763, a capital do Brasil foi transferida para o Rio de Janeiro. Falamos agora. Com tal mudança, Salvador, antiga capital, sofreu com a diminuição dos recursos designados à cidade. Juntamente, o aumento de impostos e a exigência pioraram radicalmente as condições de vida da população local, porque você leva a capital para o Rio, ok? Para de investir no Nordeste, mas não para de cobrar impostos. Então, antigamente você tinha muito imposto, mas você tinha arrecadação. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o quê, galera? A arrecadação e investimento cai e os impostos continuam, gerando mal-estar. Com isso, a população de Salvador começou a sofrer com a falta de certos mantimentos, porque você aumenta o custo de vida, que, consequentemente, elevaram os preços dos produtos e alimentos fundamentais para a sobrevivência que estavam disponíveis. A população estava cada vez mais inconformada. Então, vejam, começa a faltar comida e aí, galera, a situação começa a se complicar. Perfeito? Então, lá atrás, a transferência já criou um mal-estar muito grande, quando você literalmente vira as costas para o Nordeste. Além disso, o povo também não estava nada satisfeito com o governo de Portugal. E a ideia do Brasil se tornar independente ganhava cada dia mais força na população. Então vejam, é um movimento de caráter emancipacionista, é um movimento com projeto, que ele quer se emancipar e ele tem um projeto de independência do Brasil. Beleza? Muito parecido com a mineira. Vamos lá. Eventos como a independência dos Estados Unidos, lembra? A famosa Revolução Americana, quando acontece em 1776, onde eu tenho a primeira colônia da América a se emancipar de uma metrópole europeia, a independência do Haiti,
O Haiti, na verdade, a antiga colônia de São Domingos, foi a primeira colônia e única da América a se emancipar através do movimento popular escravo. E a Revolução Francesa, aquela que vai popularizar para a gente as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, acabaram ocasionando, na capital baiana, a disseminação das ideias de liberdade e igualdade. Lembra, galera, liberdade e igualdade? Muito ligado aos princípios do iluminismo, que, reza a lenda, foram muito difundidos dentro da Conjuração Baiana, porque, por exemplo, dizem que na Conjuração Mineira, ou em Confidência, os caras se encontravam na casa de Tomás Antônio Gonzaga para discutir os planos. Na Conjuração Baiana, eles se encontravam, galera, na loja da maçonaria Cavaleiro da Luz. E foram os maçons que ajudaram a levar um pouco essas ideias, causando euforia em uma pequena parcela de toda a população que residia em Salvador. Os principais objetivos da Conjuração Baiana eram... Então, o que eles queriam? Vamos lá, galera. Primeiro, o fim do pacto colonial com Portugal, ou seja, tornar o Brasil independente. Então, a primeira coisinha, galera, a independência era um objetivo muito claro deles. Então, assim como a Conjuração Mineira, eu também quero separar o Brasil de Portugal, rompendo o pacto colonial. Beleza. Depois de separado, queria implantar a ideia de uma república. Beleza. Eu quero, assim como a mineira, também o quê? Implantar um sistema de república. Tá? Esse era o sonho deles. Outra coisinha, liberdade comercial no mercado interno e externo. Ou seja, galera, o que eu estou falando aqui? A ideia do Gente Confirma, o fim do pacto colonial. Então eu quero me desvencilhar do meu passado colonial. Liberdade comercial. Liberdade e igualdade entre as pessoas. Por isso, era completamente a favor da abolição da escravidão e dos privilégios sociais. Então presta atenção. Eu tenho aqui a principal diferença, né? Claro, uma das, né? Mas eu acho que a principal diferença entre a Conjuração Mineira e a Baiana, que enquanto a mineira em nenhum momento eu falo sobre a ideia de abolir a escravidão, porque a maioria dos membros que participaram eram da elite, então não era vantajoso perder mão de obra. Na Baiana, galera, era uma proposta de você abolir a escravidão. Inclusive, alguns escravos participaram, tá? E dos privilégios sociais, acabar com aquela concentração de renda, aquela desigualdade social. Aumento dos salários para militares, principalmente o que, galera? Porque quando você recebe um salário, você é um assalariado. E principalmente aqueles que recebiam soldo, a ideia do soldado, principalmente aqueles de camada mais baixa, né, de patentes mais baixas, queriam melhor remuneração. As ruas de Salvador foram tomadas pelos inconfidentes, ou conjurados, que eu acho que seria o melhor termo, que distribuíram folhetos informativos a fim de obter mais apoio popular e incitar a revolução. Reza a lenda que quando eles começaram a panfletar, chamando a galera, olha só, nesses panfletos traziam pequenos textos e palavras de ordem, com base no que as autoridades portuguesas chamavam de abomináveis princípios franceses. Olha aqui, a ideia do iluminismo. Tá? Só que o que aconteceu? Gente, no dia 12 de agosto de 1798, tá? A coroa que já vinha investigando, ela realmente descobre o plano, manda prender os envolvidos, galera, e o que a gente sabe, né? Ao prender os envolvidos, aqueles negros e pardos acabaram sendo esquartejados, e aqueles como membros da elite, como o Cipriano Barata, acabaram tendo pena mais branda. Então repara que assim como a mineira, a baiana também não aconteceu. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos ver o que se trata. 1. Cite as causas da Conjuração Baiana. Acabamos de falar. Tá? O que a gente pode colocar como sugestão da nossa resposta? Primeiro fator determinante. A transferência da capital Salvador, Rio de Janeiro. Primeiro fator. Porque quando você transfere a capital de Salvador para o Rio, ela automaticamente faz com que a região de Salvador receba menos investimento. Consequentemente, o aumento do custo de vida. Inclusive, nós vimos o texto falar sobre a escassez de alimento. E aí, galera, aquela história, né? Diminui o investimento, aumenta-se o custo de vida e os impostos continuam altos. E eu posso também colocar um caso que não foi muito colocado no texto aqui, mas como a gente sempre estuda, né? Que eles reclamavam também do quê, galera? Da pouca participação política dos brasileiros nas decisões de Portugal. Então, se a gente for colocar, por exemplo, galera, as causas, a gente pode o quê? Colocar dessa maneira. Entre os principais fatores que geraram a Conjuração Baiana, podemos destacar, como eu falei, primeiro, né, a transferência da capital de Salvador para o Rio. Então, o que eu falei, quando você, na era pombalina, transfere a capital para o Rio de Janeiro,
tá? Claro, para ficar mais perto da mineração, mas consequentemente abandonar o Nordeste, você leva uma diminuição de investimentos da coroa na região. Então, aquela história, diminui o investimento, mas você eleva o custo de vida. Por quê? Porque os impostos continuam. Porque, repito, quando você tem muita arrecadação e muito imposto, você não sente tanto. Mas qual é o grande problema agora? Você investe menos e continua cobrando a mesma coisa. Então, galera, o que acontece? Isso vai acabar gerando um aumento da pobreza, como a gente viu, ao ponto de faltar alimentos. E aí, galera, vai dar coragem para que a população, que já não tem quase direito algum à participação política, tomasse coragem para participar de um movimento que ocorre na Bahia. Show de bola? Então aqui a gente vê o seguinte, os antecedentes que acabaram sendo causa na Conjuração Baiana. Então são fatores até mesmo parecidos. Impostos elevados. Claro que na mineira você tem a derrama. Aqui você não tem um fator específico. Mas você tem também o quê? A insatisfação de uma população com a questão econômica. Então, mais uma vez, a gente aprende que o movimento ele acontece porque eu estou mexendo em uma das partes mais sensíveis do corpo humano, que a gente conhece, é o bolso. Show de bola? Vamos lá? Então vamos lá, galera. Cite os principais objetivos da Conjuração Baiana. Galera, tá bem elencadinho lá, né? Que a gente viu. Quais os objetivos? Primeira coisa, independência do Brasil, fim do Pacto Colonial. Beleza, todo mundo concorda. Segundo, após a independência, o que eu quero, galera? Implantação de uma república. Tá? Deixar de ser colônia para ser uma república. Ou seja, res publicum, sistema de participação de todos. Além disso, eu quero abertura dos portos, liberdade comercial. Bacana. Eu quero também o quê? Como a gente viu, melhores salários para os militares. Show de bola. Agora, não esqueça de colocar um fator determinante, uma maior igualdade social e racial. Inclusive, eu posso assumir que a Conjuração Baiana levanta a bandeira do quê? Da abolição da escravidão. Então, se a gente for colocar aqui, olha lá, galera, vamos lá. Assim como na Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana defendia a separação do Brasil da metrópole portuguesa. Então, os dois falavam disso, ou seja, a independência e com o consequente fim do Pacto Colonial. Defendia ainda a implementação da República. Então, olha só, nesse ponto aqui, repito, a Inconfidência Mineira ela é igual à Conjuração Baiana. Tá? Entretanto, diferencia-se do movimento em Minas Gerais por defender uma maior liberdade e igualdade entre as pessoas, destacando, então, a defesa da abolição da escravatura. Então, percebam aqui uma das grandes diferenças. Enquanto a Inconfidência Mineira não falava nada, tá? A Conjuração Baiana ela levanta a bandeira do quê? Do fim da escravidão. Pode-se colocar a ideia de melhor condição de salário? Pode. Tá? Mas aqui, por exemplo, a gente tem os objetivos que, como eu falei, se a sua resposta estiver nessa linha, corretíssimo, você está show de bola. Beleza? Então vamos lá, galera, tranquilo? Questão número 3. Explique como aconteceu a revolta. O que a gente falou? Né? Essa galera, então, é insatisfeita com a situação, empolgada, influenciada com movimentos externos, como a gente viu, a independência dos Estados Unidos, a independência do Haiti, a Revolução Francesa. Isso fez com que a população, então, começasse a se encorajar, né? Começasse, então, a discutir através da panfletagem com a ideia de liberdade e igualdade, você fosse às ruas chamando a população. Então, olha só, claro, muita gente considera que o grande influenciador da Conjuração Baiana foi a Revolução Francesa. As pessoas falam que no caso do que, galera, da Inconfidência Mineira, tá? No caso da Inconfidência Mineira, o grande incentivador foi a independência dos Estados Unidos, tá? Já na Baiana, galera, olha só, apesar dela também ter tido notícias da independência dos Estados Unidos, muita gente fala que a Revolução Francesa, tá? Ela realmente foi o quê, galera? Ela foi o grande fator. Inclusive, quando ele coloca a independência do Haiti, dá uma certa dúvida por quê? É muito pouco provável que um movimento que ainda não aconteceu possa ser influenciador. Mas tudo bem, que as pessoas já tinham notícia de que lá no Haiti, antiga colônia francesa de São Domingos, os escravos lutavam pela liberdade. Então, olha só, influenciado em especial pela Revolução Francesa, com a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, os revoltosos começaram a distribuir panfletos na capital, tá? Para quê? Para conseguir o apoio da população. Só que, como a gente viu, infelizmente o movimento ele foi delatado antes, ele foi entregue às autoridades e a coroa, mais do que depressa, ela vai, prende os envolvidos e, como eu falei, repito, o tratamento é diferente.
Se na Conjuração Mineira o único a pagar diretamente foi o Tiradentes, que muita gente diz que era o mais pobre entre os ricos, no caso da Baiana, as lideranças negras e pardas, como a gente viu, acabam sendo enforcadas como exemplo para quem fizesse a mesma coisa. Mas ok? Então a Mineira e a Baiana não chegaram a acontecer, mas plantaram a semente da independência. Show de bola? Então, galera, mais uma vez, meu muito obrigado. Agradeço a vocês a paciência, a colaboração. E, galera, fiquem com Deus, um grande beijo. E não se esqueçam, vá lá, se inscreve no nosso canal. Tudo bem? Beijo imenso no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.